Guia de Jogo, o programa de pré-matches da página Superportista. Muito boa tarde, sejam bem-vindos aqui à página Superportista. Uma vez mais estamos em direto. Todas as semanas com Bruno Garcia, Telmo Lopes, Paulo Bizarro e Nuno Neto. Uma antevisão na ótica do adepto, sem filtros, mas com rigor e paixão. O Nuno costuma acertar, portanto, eu vou pelo menos nos 11 ele costuma acertar. Live stream no Facebook, YouTube e Twitter em simultâneo. O que eu gostava de focar aqui o relevado era uma coisa impensável nos dias de hoje, não é? Se bem que nós também já temos jogado, já tem acontecido jogar assim, não é? É em Belém isto? Subscreve o nosso canal do YouTube. Partilha este e outros conteúdos da nossa página para chegarmos a todos os portistas. E se calhar, como outros treinadores dizem, ter uma nota artística se calhar ligeiramente superior ao que tivemos em um ou outro jogo, também temos capacidade para isso, como toda a gente sabe. Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, Dragão Indomável. Visita-nos em www.superportista.com. Aquela imagem do presidente a chorar no pavilhão Mário de Sá é daquelas que nos esquecem. Eu estava porque estava um indivíduo a descascar-se com o roçado de amarelo. Muito obrigado. E agradecer muito obrigado. O meu enorme orgulho é saber que de longe, uns de mais longe, outros de mais perto, outros da casa, mas que todos vieram aqui como adeptos do Futebol Clube do Porto dizer-me para eu não ter medo. E eu não terei medo. I feel like some of this is wrong.
Superportista, dragão indomável. Boa tarde a todos, começa aqui o Dia de Jogo, o programa de pré-mates da página Superportista. Daqui a pouco já vamos olhar para esses 39 anos também da presidência de Pinto da Costa aqui neste Dia de Jogo. Antes disso, pedir-vos que subscrevam o nosso canal do YouTube e que partilhem também esta live para chegarmos a todos os portistas e cada vez mais espalhados por todo o mundo. Dentro de instantes vamos então fazer essa antevisão, relembrar que mais logo vamos ter aqui também Luís Mesquita e David Guimarães através da Rádio Portuense e do Portal dos Dragões com o relato do jogo Nacional Futebol Clube do Porto, e mais logo vamos ter análise à moda do Porto aqui também na página Superportista, tudo para acompanhar aqui e partilhar aqui na nossa página numa antevisão que vamos fazer agora, a partir de agora, para adeptos do Futebol Clube do Porto e feita também por adeptos. Comigo estão Nuno Neto, Paulo Bizarro e Telmo Lopes. Boa tarde aos três, bem-vindos uma vez mais. Olá, boa tarde. Boa tarde. E vamos começar, antes de irmos ao habitual, à recordação dos jogos mais antigos do Futebol Clube do Porto, hoje frente ao Nacional, eu pedia-vos que começássemos aqui pelo presidente Pinto da Costa e para assinalarmos aqui também este facto de serem 39 anos na presidência do clube, uma coisa que não é muito comum ver pelo mundo fora, e que foram 39 anos, como vimos nestas imagens, marcadas por muito sucesso. Gostava de vos perguntar, que se calhar começava aqui pelo Paulo Bizarro, que é o nosso especialista aqui da história do Futebol Clube do Porto e é uma pessoa também muito conhecedora aqui do percurso do Pinto da Costa, como somos todos, mas ele segue com particularidade esse caminho de Pinto da Costa. Paulo, como é que viste este marcado 39 anos à presidência do clube do presidente Pinto da Costa? Boa tarde, Bruno, boa tarde, Nuno, boa tarde, Telmo e a todos os que nos estão a ver. Falar de Pinto da Costa, quer dizer, não há palavras para descrever este legado que ele tem no nosso clube. O Futebol Clube do Porto, neste momento e nos tempos atuais, obviamente confunde-se com o nosso presidente Pinto da Costa por tudo aquilo que ele tem trazido para o clube, quer em termos nacionais, quer até em termos internacionais. Foi um presidente que desde a primeira hora cumpriu com tudo aquilo que prometeu e foi muito para além disso. E, portanto, é um presidente que tem conquistas em todas as modalidades no clube, desde o futebol ao futebol de formação, ao patins, basquetebol, voleibol, natação, boxe, bilhar, desporto adaptado, que foi uma secção que ele abriu e com muito sucesso e que muito representa para nós todos os esportistas e que muito nos orgulha que exista. Portanto, aquilo que nós podemos dizer é que contamos e esperamos continuar com o nosso presidente por muitos e bons anos, com todas as suas faculdades, porque efetivamente ele é o pendão e é o pensador de toda uma estrutura. Obviamente nada se consegue sozinho e há uma estrutura imensa ao longo de todos estes anos a trabalhar com ele, mas aí também muito mérito para o nosso presidente, porque o nosso presidente escolhe e, como ele diz, tem um trabalho fantástico, porque ao longo da sua carreira sempre teve como principal preocupação escolher os melhores para o acompanharem nesse percurso. E é isso, efetivamente, que é a mais-valia do nosso presidente, a sagradidade com que vê tudo para muito à frente de qualquer comum mortal, e daí nós só temos que lhe estar gratos e desejar que continue as conquistas. A semana passada assumiu mais uma conquista no seu palmarés com o Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, que foi o primeiro título feminino desta modalidade para o nosso clube e para o nosso presidente, e que possamos muito em breve, aquilo que todos desejamos, estar a festejar mais títulos, porque efetivamente em todas as modalidades estamos em condições de o poder conseguir. Portanto, só podemos estar orgulhosos de tudo o que ele tem feito por ele, por nós e pelo Futebol Clube do Porto. Já vou aqui saber também a opinião do Nuno Neto e do Telmo Lopes. Antes disso, dizer a quem nos segue que podem ir comentando e estar aqui connosco à conversa através do vosso comentário. Podem até colocar questões que nós teremos todo o gosto em responder e, portanto, participar aqui ativamente aqui no nosso chat, quer no YouTube, quer no Facebook. Eu vou estando aqui atento aos comentários. Nuno Neto, começava agora por ti, em relação ao Presidente Pinto da Costa, o que é que falta fazer a Pinto da Costa? 39
39 anos, falta se calhar a cidade do futebol, que é a próxima promessa do Presidente Pinto da Costa. O que é que falta, no teu entender, para o Presidente Pinto da Costa? Olá, boa tarde a todos. O que é que falta ao nosso Presidente? Falta ter uma passagem em beleza. Nós nunca sabemos quando é que será o último ano do nosso Presidente à frente do nosso clube. O que mais me preocupa e o que eu mais gostava que acontecesse era uma passagem segura, uma passagem pacífica, uma passagem que desse tranquilidade e que continuasse a dar futuro ao nosso clube. Falta a cidade do futebol, conforme tu já falaste. Fora isso, acho que tudo aquilo que havia de ganhar, tudo aquilo que havia de conquistar, onde nós pudéssemos palmilhar terreno, o nosso Presidente conseguiu fazê-lo. Acho que é possível nós dizermos que o Futebol Clube Porto é Pinto da Costa. É certo que o nosso clube já existia antes de Jorge Nuno Pinto da Costa estar na presidência do mesmo. O que é certo é que foi a partir daí que as coisas começaram a andar para a frente e que nós começamos a marcar o passo, quer seja em Portugal, quer seja em toda a Europa, conforme o Paulo disse, e bem. Pelo vídeo vê-se perfeitamente que é um homem do povo, é um homem que pode andar tranquilo na rua, independentemente do número da porta que passe, seja a 17, a 18 ou a 19, pode passar à vontade que ninguém o vai prender. Aquela declaração que já tem muitos anos, mas eu lembro perfeitamente quando ele chorou no pavilhão Américo de Sá, o saudoso pavilhão Américo de Sá. Então você estava a chorar? Não, era o indivíduo aqui ao lado, estava a descascar cebolas. Mostra perfeitamente aquilo que é o nosso Presidente. Vai ter ao encontro um bocadinho à minha forma de ser e eu revejo-me nele em muitas situações. Nós devemos estar agradecidos, devemos continuar a agradecer. É certo que há sempre altos e baixos. Os últimos anos, desde que veio o SAD, houve aqui algumas alterações, algum treme-treme, as coisas parece que estão agora a encaminhar novamente. E o que sim, mas isso queremos... é normal, em 39 anos é normal que haja altos e baixos, não é? São quase 40 anos, era difícil se não houvesse altos e baixos. Não é? Sim, se não houvesse altos e baixos, aí é que nós podíamos confiar que poderia haver aí favorecimentos e pedidos e afins. Agora, como é normal, conforme tu dizes e bem, portanto, fora isso, tem sido tudo 5 estrelas acima da média. Peço só uma passagem tranquila. Todos nós sabemos que o nosso Presidente já não vai para novo. Acho que a única coisa que falta fazer é preparar tudo para quando for a passagem. Espero que seja daqui a algum tempo, a bastante tempo, para que as coisas sejam tranquilas. Uhum. Olha, eu daqui a pouco também já te vou perguntar sobre essa camisola que traz aí vestida, que já reparei que é bonita, mas vou-te perguntar o porquê de trazer essa camisola, que eu já presumo, mas daqui a pouco já te vou perguntar sobre isso. Tá bem. Antes disso, vou passar aqui a palavra também ao Telmo. Telmo, sou o Presidente Pinto da Costa, queres acrescentar aqui alguma coisa para este dado marcante de 39 anos? Boa tarde a todos, boa tarde Bruno, Nuno e Paulo, toda a gente que nos está a acompanhar. Sim, haveria sempre muita coisa para dizer, claro, mas só parabenizar o Presidente por estes 39 anos, coisas marcantes ou coisas relevantes que se possa mencionar, quer do passado, quer do futuro. Obviamente que é um trajeto e um percurso de excelência, tudo o que pudesse ser dito agora era pouco. Eu vou-me focar mais no que ainda pode haver para fazer e toda a gente sabe também da ambição que o Presidente tem e do compromisso que ele tem para cumprir os objetivos e os grandes objetivos. E pronto, na minha perspectiva, o pouco muito, entre aspas, que ainda há a fazer, e claro que vai ser na presidência do Pinto da Costa, como disseram já, está muito associado à cidade de futebol, ou pelo menos a uma academia, porque, para sermos sinceros, se calhar é o grande ponto, a grande lacuna que nós temos neste momento, que é a grande obra que se calhar o Porto
se calhar não, temos que dizer a verdade, é a realidade que está atrás da concorrência e até muito atrás de uma certa concorrência, é nesse capítulo, e porque no resto nós estamos à frente praticamente em tudo, mesmo sabendo que se calhar a nível de dimensão comercial e capacidade financeira nem sempre não fomos o clube com maior potencialidade nesse capítulo, portanto não poderíamos ter tanta facilidade para chegar a esse tipo de obra, mas em tudo o que foi, nós estamos muito acima da média, pode-se ver pelo estádio do Dragão, pelo Dragão Caixa, não andámos a pedir aos sócios para pagar o pavilhão, na minha opinião, dos melhores pavilhões que eu vejo na Europa, se calhar em dimensão mais pequena do que alguns, mas a nível de qualidade e a nível de aspecto, de design do melhor que há, estádio igualmente, como toda a gente já ganhámos vários prémios, portanto, sim, acho que agora... Desculpa lá, a nível de dimensão nós temos de ser realistas e as coisas, eu acho que o Futebol Clube Porto sempre optou por fazer a nível de dimensão, quer o estádio, quer o pavilhão, adaptado à realidade que nós temos no país e possivelmente aqui na zona norte. Ou seja, não vale a pena estar a fazer estádios com 3 ou 4 ou 5 anéis, se depois só um ou no máximo 2 é que ficam cheios, não é? Sim, para a nossa realidade é perfeito. Pronto, como eu estava a fazer aqui uma comparação um bocado europeia, para quem nos estiver a ouvir e perceber o que é a realidade dos pavilhões europeus, podiam dizer, mas sim, estás a dizer isso, mas já há pavilhões com 15 mil 30 mil, ou 20 mil, pronto, mas sim, para a nossa realidade é perfeito. Pronto, por isso acho que é o que falta, e eu tenho a certeza, e o Pinta Costa já deu entrevistas, que é nesse sentido de arrancar essa obra. Pronto, já falámos aqui, acho que os terrenos, as indicações que há é que já estão orientados, por isso há de ser uma questão de pormenor, e é muito importante que isso aconteça. Depois, a nível só para fechar, a nível do Pinta Costa, do que nós podemos avaliar, porque também isso tem que ter sempre uma avaliação, nós não podemos ter memória curta, mas também não podemos viver só do passado, do que será a sua longevidade ainda maior, ou a sua capacidade. Para ser sincero, houve um momento há 2 ou 3 anos atrás que também coincidiu se calhar com um período mais negativo do nosso percurso, quer a nível de resultados, quer a nível de gestão financeira, quer a nível de outras questões, que me dava a ideia, a ver assim de fora, um pouco ao longe, que, pronto, normalmente, inerente também à idade ou outras circunstâncias, o presidente podia estar a perder algumas capacidades, ou alguma do que era a sua grande mais-valia para os outros, e que sempre o diferenciou dos outros. Mas o que eu vejo agora, de há 2 anos a esta parte, é uma revitalização significativa. Vejo que está a voltar, não vou dizer aos tempos de 82, mas a nível de capacidade e a nível de influência nas decisões e acertar também nas decisões, está a voltar aqui um pouco ao que era o nosso passado recente e aos tempos de vitórias. Pronto, como disseram bem, os tempos de vitórias do Porto estão associados ao Pinta Costa, mas também estão sempre associados, na minha perspectiva, a bons braços direitos do Pinta Costa. Pronto, sabemos que o principal, a nível de confiança, sempre foi o Reinaldo Teles. Pronto, agora, infelizmente, já não temos essa possibilidade, mas havia sempre um homem forte também no futebol que ajudava o presidente, e agora pode-se dizer o que se quiser de outras questões pormenores que aconteceram, mas que ajudavam o presidente na sua tarefa. Eu refiro-me, num passado recente, ao António Henrique, como toda a gente sabe. Agora podem haver muitas histórias a dizer que ele é familiar do Ruben Amorim e que agora quer ajudar o Ruben Amorim, mas isso não me interessa para nada. O que interessa foi o que ele fez enquanto esteve no Porto, e foi muito, e também ajudou bastante a presidência do Pinta Costa. E nós, desde que ele saiu, também passámos ali por nós, e quando eu digo o presidente, parece que passámos ali por uma fase menos boa, mas depois o Pinta Costa soube agir bem, soube substituir bem este elemento que era muito forte no nosso futebol,
que foi a contratação do engenheiro Luís Gonçalves, e eu acho que aí voltámos ao caminho do antigamente e ao caminho do que pode ser o nosso sucesso e a projeção do futuro. Pronto, e é por isso que eu estou tranquilo e estou confiante que o futuro vai ser risonho. E vamos voltar certamente a este tema, porque é inevitável sempre que o Presidente faz anos, ou que há eleições, ou que agora só daqui a 3 anos, não é? Mas sempre que se marca estes parabéns, estes dados, vem sempre essa conversas de como é que será o futuro sem o Presidente Pinto da Costa, e teremos certamente novas oportunidades para falar sobre isso. Vamos focar-nos agora assim no dia do jogo, no pré-match aqui deste jogo com o Nacional da Madeira, e vamos aqui com o Paulo Bizarro recordar jogos do Futebol do Porto com o Nacional. Hoje trouxemos 2 jogos, eu vou colocar para ouvirmos o resumo completo, e depois o Paulo Bizarro vai nos dizer a que é que se refere esse jogo que vamos ver já de seguida. No estádio da Madeira não impediu a chuva de golos que brindou a noite. 2 minutos depois do início da partida, na sequência de um livre, Lisandro atira a barra. A bola sobra para Rolando, que remata fraco para as mãos de Bracali. O jogo estava animado e Elton é atraído por Edson Cita, que remata à entrada da área. É o primeiro gol do Nacional. Os Dragões perdem de seguida uma boa situação quando Lúcio sozinho não rematou após um cruzamento de Rodrigues. O empate viria com o segundo tempo. Lúcio remata forte à entrada da área, Bracali defende e Hulk, na recarga, faz o gol do empate. O Porto tomou-lhe o gosto e um pontapé de bicicleta de Rodrigues no coração da área, depois de um cruzamento de Lúcio, deu a superioridade aos nortenhos. O Nacional correu atrás do prejuízo e Miguel Fidalgo, de cabeça, iguala a partida. O relógio já passava dos 90 quando Filipe Lopes cortou um remate com a mão e viu o segundo cartão amarelo seguido do vermelho. Lúcio não se fez rogado e marcou na transformação de uma grande penalidade. Dois minutos mais tarde, Hulk fecha a noite com o 4º gol dos Dragões. O Futebol Clube do Porto entrou em grande em 2009. Paulo Bizarro, porquê é que trouxeste hoje este jogo aqui, esta recordação? Trouxe este jogo porque efetivamente foi até hoje, na história dos jogos do Futebol Clube do Porto na Choupana, o jogo com mais golos. Ou seja, foi um jogo que acabou com a nossa vitória por 4-2, como vimos, e com o jogo a ser resolvido já para lá dos 90 minutos. Para lá, portanto, foi um jogo bastante emotivo e difícil, como são todos os jogos na Choupana, e onde também havia a curiosidade de ver um grande golo de bicicleta do Cristiano Rodrigues, numa semana em que também tivemos um golo de um nosso atleta como o melhor golo da jornada da Liga dos Campeões. Portanto, estamos a falar do top dos tops do futebol mundial. E efetivamente o Porto está sempre lá. Esta semana esteve numa disputa até o último segundo pelo acesso a uma meia-final das Ligas dos Campeões, acabou por fazer um grande golo, acabou por ser eleito o golo da jornada da Liga dos Campeões, e aqui temos o golo do Cristiano, também um grande golo, e portanto trouxe este jogo para assinalar as dificuldades que sempre temos na Choupana, apesar da maior parte das vezes vencermos, mas são sempre jogos complicados, é aquilo que hoje se está à espera também para os jogadores. Uhum. Muito bem, avançamos para o seguinte, não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, Neto e Telmo, seguimos em frente, próximo jogo, Paulo Bizarro, porque é este já é bem mais antigo. Eu trago este jogo, porque este jogo é da época 88-89, portanto é o primeiro jogo que o Futebol Clube do Porto faz contra o Nacional da Madeira no Campeonato Nacional, aqui a ser jogado.
Era o branco, exatamente. Aqui a ser jogado nos Barreiros, era uma época de transição para o Futebol Clube do Porto, depois da saída do Quinito e a entrada do Arthur Jorge, com muitos jovens a aparecerem, Vítor Bahias e por aí fora, e acabamos por vencer este jogo, foi já mesmo na ponta final do campeonato, ou seja, estamos a falar da 35ª jornada, num campeonato que na altura tinha 20 equipas e portanto que ia até à jornada 38, e em que o Futebol Clube do Porto acabou por vencer por 1-0 com o golo de Rui Águas, mas é realmente, este jogo é um jogo histórico porque é o primeiro jogo para a Primeira Liga entre o Nacional e o Futebol Clube do Porto. E foi uma vitória, portanto é um bom presságio também para hoje. Não sei se querem recordar aqui alguma coisa, Telmo e Nuno Neto, senão avançamos também para o jogo de hoje. Não, deste jogo não tenho ideia, do anterior lembro perfeitamente, e foi um jogo impróprio para cardíacos, e pronto, e valeu também pelo gol do Cebola, que também tem sido relembrado já há uns anos para cá, um gol de belo efeito, e sim, esperemos que hoje o jogo termine também, independentemente do número de golos, que seja como o Paulo Bizarro diz, que seja por 6-0, se for possível. Muito bem. Vamos então avançar para esse jogo de hoje, que é o que importa aqui no dia de jogo, no pré-match. Começava aqui, se calhar, pelo Telmo, perguntando-lhe que dificuldades é que o Porto pode ter com uma equipa que está em último lugar e que veio de resultados difíceis, principalmente dos últimos 2 jogos, mas que tem um treinador que é o Manuel Machado e que costuma se dar bem com o Futebol Clube do Porto, costuma colocar muitas dificuldades ao Futebol Clube do Porto, e poderá ser aí o problema deste Nacional da Madeira, o treinador? Então. Não sei, tenho dúvidas. Penso que não. Para ser sincero, eu costumo ser bastante comedido nas minhas análises, porque eu vejo sempre um problema evidente, ou pelo menos significativo em todos os jogos, principalmente fora, claro, e contra estas equipas que estão no fundo da tabela. Mas depois de ter analisado um pouco este jogo e também, claro, olhar aos dados, claro que isso vale o que vale, e não estou a dizer com isto que vai ser uma viagem e um passeio tranquilo à Madeira, mas de facto, na minha perspectiva, a grande dificuldade do jogo de hoje, ou o grande adversário do jogo de hoje, poderá ser o próprio Porto, porque, pronto, muito fácil de explicar, porque vimos de uma ressaca de um jogo europeu que deu eliminação, mas que culminou com uma grande vitória e com um percurso de excelência na Europa, que não está ao alcance de todos. Isso são tudo coisas positivas, portanto, mesmo outros fatores, o jogo não foi a prolongamento, não houve lesões, a viagem nem foi muito grande, embora tenhamos jogado fora, mas foi uma viagem relativamente curta, portanto não houve assim tanto desgaste. Está bem que a recuperação também não foi tão grande, mas foi se calhar mais do que tem sido até em outras circunstâncias. Penso que este jogo até estava inicialmente agendado para sábado e depois foi alterado para domingo. Portanto, o que eu quero dizer é, eu acho que aqui o grande adversário será mesmo o Porto, porque, pronto, vamos ser agora realistas e ver os dados concretos. Isto é só estatística, mas Nacional da Madeira está em último classificado, mas isso diz-me pouco. Eu olho também muito depois à produção da equipa e ao rendimento. 8 derrotas seguidas. Nessas 8 derrotas seguidas, nunca sofreu menos do que 2 golos. Nessas 8 derrotas seguidas, perdeu em casa com as 2 equipas que estão acima dela, que é o Marítimo, e que estão em zona de descida, que é o Marítimo e o Nacional, e o Farense. Treinador, é óbvio que é um treinador experiente, mas eu ouço também, e com todo o respeito pelo Manuel Machado, mas eu ouço muita gente a dizer que foi uma grande aposta porque conhece bem o futebol português e tem experiência. A parte da experiência, sim, eu concordo, é um treinador experiente, claro que pode, e conhece o clube, pode ter algumas ferramentas para tentar gerir melhor este momento difícil, mas também
que eu saiba, não é milagreiro. E, por exemplo, eu conhecia mais ou menos bem o trabalho do Luís Freire, é um treinador super competente, com provas dadas no futebol, desde o distrital até à Primeira Liga, sempre com grande qualidade de trabalho, conheço mais ou menos bem os métodos dele, sempre com grandes resultados, e não conseguiu. Não acredito que agora seja um treinador, tudo bem que é mais experiente, mas o Manuel Machado já não treina na Primeira Liga há mais de 5 anos. Dizer que ele conhece bem o futebol português, ele pode conhecer bem os presidentes, alguns treinadores, os jogadores mais veteranos e os estádios, mas ele não sei se acompanha o futebol no dia-a-dia da Primeira Liga e vê os jogos todos, se dá esse trabalho. É um treinador que ficou 5 anos sem treinar, é um treinador que lhe dou o mérito porque este ano voltou ao ativo para o Campeonato de Portugal para treinar no berço. Mas ele perdeu aqui, o Manuel Machado perdeu aqui a hipótese do fator chicotada psicológica no Nacional, não é? Porque teve estes 2 jogos com 2 derrotas e pesadas, não é? Por isso, achas que pode aproveitar este jogo, sendo que é um jogo com o Fogo Porto, uma equipa grande que está a lutar pelo título, para reconquistar aqui o caminho das vitórias para o Nacional? Pode, claro que é sempre uma grande oportunidade, porque embora o Nacional precise de pontos como de pão para a boca, mas na verdade o Nacional não tem assim tanta a pressão dos pontos, porque se o Nacional perder, e sabendo que começa a ficar numa situação dramática, e mesmo para o Manuel Machado, ou seja, seriam 9 derrotas, eu até digo serão 9 derrotas, e neste caso para o Manuel Machado serão 3, e vamos ver por que números podem ser 3 goleadas. Claro que é uma oportunidade porque não tem muito a perder, mas também eu vejo, é das primeiras vezes que eu sequer faço uma análise neste sentido, mas eu tenho que fazer porque é a realidade, que é, para mim seria bastante surpresa se o Porto, conhecendo o Porto, conhecendo o Sérgio Conceição, sabendo no momento da época que estamos, sabendo que saímos das competições europeias agora, mas da maneira que foi também um elan, o Porto a sair com uma vitória, com um grande golo, e pronto, sair com a imagem, com a cara limpa como saiu. Depois do Sporting ter perdido agora 4 pontos e ter perto de perder 6. Se não fosse dados exteriores, tinha perdido 6. O campeonato está em aberto para o título, coisa que se calhar muita gente duvidava. Quando muita gente achava que estava aberto para o título, para a equipa um bocado de forma contraditória ao que é a matemática, quando muita gente pensava que estava aberto para o título, para o terceiro classificado, que é uma coisa um bocado estranha, não é? Normalmente quando as coisas abrem para o título, normalmente começa pelo segundo classificado e depois por aí sucessivamente. Mas aqui parecia que estava aberto para o título do terceiro para baixo. Aliando à derrota do Benfica de ontem, eu acho que é tudo. A minha surpresa, para ser bastante sincero, é o Porto não ter uma vitória clara e esmagadora sobre o Nacional. E é mesmo a minha perspectiva. Normalmente eu não a tenho assim tão clara neste tipo de jogos. Vejo mais dificuldades, mas a minha surpresa é mesmo essa. É o Porto não conseguir, não vou dizer esmagar, nem vou dizer amassar, para ser simpático, mas é o Porto não conseguir dominar o Nacional do primeiro ao último minuto e controlar o jogo. Agora, com isto eu não estou a dizer que o Nacional não pode criar dificuldades, nem que não tem jogadores interessantes. Por exemplo, na linha ofensiva, há alguns pormenores que o Porto tem que ter atenção, principalmente controlar um pouco a profundidade, que é uma situação que o Porto costuma controlar bem, mas o Nacional é uma equipa perigosa no ataque à profundidade, tem 3 avançados bastante interessantes nesse capítulo, o Gorre, o Brian Rocher, o Brian Riascos, pronto, são 3 jogadores perigosos, já vimos isso no jogo da Taça, quando fomos lá jogar, são 3 jogadores perigosos nesse capítulo. Depois também tem um jogador bastante interessante no meio campo, que é o tunisino Azuni, um jogador pequenino, baixinho, magrinho, mas com muita qualidade para jogar entre linhas. Mas é uma equipa muito curta, é uma equipa que defende mal, muito mal organizada a defender, e psicologicamente não vale a pena falar como é que está. Portanto, pronto, a minha perspectiva é esta. O Porto, infelizmente, somente para fechar 30 segundos, infelizmente não tem o Otávio, obviamente tem um ponto negativo, tenho que o dizer,
mas também é uma perspectiva de um jogo que perspectiva que seja de sentido quase único ou sentido único, é um jogo que também pode abrir uma janela de oportunidade de jogarmos mais expostos no campo adversário. Ou se, como já fizemos em alguns jogos, mas é mais pontualmente, jogar com 2 extremos declarados, Luís Dias Corona, 2 avançados, normal, Taremi, claro, o outro possivelmente Marega, se bem que não me surpreendia se visse outro parceiro do Taremi, mas há de ser a partir do Marega. Depois a equipa muito projetada pelos corredores, Zaidu do lado esquerdo, do lado direito tenho dúvidas, acho que era um bom jogo para lançar o Nanu, se for o Manafá tudo bem, mas pronto, é isto que eu vejo, é o Porto a explorar muito os corredores e a ser uma equipa muito projetada no meio campo adversário e a empurrar, a pressionar alto logo a saída do Nacional e a empurrar o Nacional para trás desde o início. E deve estar quase aí a sair o 11 e depois também vamos colocar aqui, também vou saber a vossa opinião sobre isso. Antes disso, passar aqui também para o Nuno Neto. Nuno, a que perspectiva tens para este jogo, sendo que, não sei se concordas aqui com o que o Telmo disse, que este pode ser o jogo em que o Foco Porto depende mais de si, embora dependa sempre de si em todos os jogos da Primeira Liga, mas será aqui muito fundamental a forma como o Foco Porto entrar em campo para vencer este jogo, visto que está a jogar frente ao último classificado e com estas condicionantes que o Telmo falou aqui também. Nuno? Sim, concordo. E o Sérgio Conceição, ontem na conferência de imprensa, passou essa própria mensagem. Tu, no bocado, passaste aí a imagem da declaração do Sérgio, em que vem a dizer que temos que entrar e mostrar aquilo que vimos para cá, ou algo assim do género. Concordo com aquilo que o Telmo disse. Acho que temos que nos preocupar connosco, independentemente de ser sempre um jogo. Todos os jogos são complicados. Se não forem encarados da melhor maneira ou da maneira correta, e se não forem encarados principalmente com respeito pelo adversário, independentemente da classificação, os jogos são sempre muito complicados. É certo que todos nós sabemos as qualidades que nós temos relativamente ao Nacional, temos muito mais qualidade e temos aqui uma oportunidade única para, eu não queria estar nesta altura do campeonato a dizer isto, mas temos uma oportunidade única para conseguirmos garantir ou ficar muito mais perto do segundo lugar da classificação, ou seja, garantir o segundo lugar para nós e depois a partir daí ir à procura do primeiro, a menos que nos próximos jogos também se continue a não marcar penaltis contra o primeiro classificado, existindo ou não. O treinador Manuel Machado, acho que foi uma aposta, mas acho que foi uma boa aposta no momento errado. É uma pessoa que já conhece muito bem aquela casa, é uma pessoa, conforme dizem, que já conhece o campeonato português, mas o Telmo referiu isso muito bem, porque, quer dizer, o homem já não treina há 5 anos, estava a treinar há meia dúzia de meses no campeonato regional ou distrital de Guimarães, se não me engano. É certo que a experiência, o saber está lá, mas isto muda, isto de ano para ano há sempre inovações e quem fica parado nota-se bem a diferença. Não basta estar em casa a ver os jogos e a ver uns exercícios e mais não sei o quê para continuar atualizado, não. Só com a vivência, o próprio treinador é como um jogador quando vem de uma lesão. O jogador quando vem de uma lesão tem que jogar para adquirir ritmo. O treinador é a mesma coisa. E muitas vezes o treinador, quando está parado 1 ou 2 anos, basta 1 ou 2 anos, é muitas vezes surpreendido durante jogos com situações em que ele próprio não estava a precaver isso. E pronto, eu acredito também que os resultados do Nacional não tenham sido muito favoráveis, porque o Manuel Machado, para explicar o que é um veículo, um carro, ele diz que é um veículo motorizado com um sistema de motorização, de tração aos quatro extremos, que dito nome, rodas e por aí fora. Portanto, é normal que dentro do balneário nacional haja muita gente com sono e tudo. Agora, só espero é que o nosso Futebol Clube do Porto não fique com sono, não entre com sono. E acredito que temos todas as capacidades para ganhar o jogo. Se o Manafá jogar, eu acredito que se o Manafá acertar um passe,
conseguimos ganhar o jogo. Muito bem. E eu passava aqui agora a palavra ao Paulo Bizarro, pegando aqui nisto que o Neto estava a dizer do sono, dos jogadores não ter sono, e perguntava-te o facto do Benfica ter escorregado e o Porto estar seguro ali, mais ou menos no segundo lugar, se isso não pode, se não tens medo que a equipa entre com o sono, que estava a falar ali o Nuno Neto, entre relaxado no jogo e que possa sofrer algum dissabor. Qual é a tua opinião para o jogo de hoje, Paulo? Olha, Bruno, eu obviamente tenho sempre receio, mas concordo logo com a parte inicial daquilo que disse o Telmo, ou seja, hoje é um jogo que depende muito mais de nós. Com isto eu quero dizer o quê? Obviamente os jogos após Champions são sempre jogos extremamente complicados pela parte psicológica e motivacional que é preciso manter em alta. Aí eu tenho que ter total confiança no nosso treinador, no Seixas Conceição, que vai conseguir incutir aos jogadores todo o foco neste jogo, mas efetivamente trazermos da Madeira hoje os 3 pontos ou não, depende muito mais de nós do que deste Nacional, que obviamente é uma equipa que atravessa uma grande crise de resultados, de motivação, provavelmente de instabilidade com a troca de treinador, com a assimilação de novos processos do novo treinador, e que nós temos visto que não tem resultado. Portanto acredito que podemos ter um jogo difícil ou fácil, dependendo da forma como vamos encarar. Porque eu tenho que pensar assim, o Futebol Clube do Porto, que disputou uns quartos de final da Champions com o Chelsea, se tiver metade do empenho hoje contra o Nacional da Madeira, o resultado é inquestionável. Agora, nós sabemos que os jogos de futebol só conseguimos prever alguma coisa depois de ver a bola rolar, porque é isso que é fascinante no futebol, porque tem 1001 fatores que condicionam o próprio jogo. E eu espero que o Futebol Clube do Porto não seja hoje minimamente condicionado pelos seus próprios fatores, que é não ter confiança, estar um pouco desligado, baixar um bocado o nível de competitividade, não estar atentos aos pequenos pormenores, ao ganhar a primeira bola, ao estar desperto para o jogo. Portanto, se nós estivermos no nosso melhor, garantidamente temos os 3 pontos. Mas, é como eu digo, não deixa de ser, antes do apito inicial do árbitro, um jogo extremamente difícil, como todos os outros jogos. E este jogo vem efetivamente numa fase muito importante, numa fase em que faltam 8 jornadas, em que nós percebemos que o calendário vai começar a apertar em termos de calendarização, porque se nós pensarmos bem, faltam 8 jornadas, mas daqui a um mês o campeonato já terminou. Portanto, vamos ter aqui uma fase de densidade competitiva a nível do campeonato nacional muito grande. E todos os jogos são fundamentais, porque eu continuo a dizer a mesma coisa. É óbvio que nós somos uma equipa que temos um ADN que temos sempre que olhar para o primeiro lugar, é isso que fazemos, mas estamos numa circunstância muito especial em que garantir um segundo lugar também é fundamental. E temos o aviso do que aconteceu ontem no Estádio da Luz, com uma equipa, numa situação que era completamente improvável, que era nós vermos o Benfica perder em casa com o Gil Vicente. Isso aconteceu. Como hoje será improvável o Futebol Clube do Porto perder pontos com o Nacional, mas temos de estar alertas porque isso pode acontecer. É óbvio que se hoje sairmos da Madeira com os 3 pontos, ficamos com uma distância confortável para o 3º lugar, e da mesma forma que essa distância fica confortável em relação ao 3º, temos que admitir que continua difícil em relação ao 1º, porque vamos ficar ali mesmo no meio, 6 pontos para o 1º e 6 pontos para o 3º. Portanto, neste momento, aquilo que se pode exigir a esta equipa é efetivamente apenas e só trazer os 3 pontos da Madeira, porque aí ficamos numa situação, parece-me a mim, confortável, quer para garantir o 2º lugar, quer mesmo para ainda ter hipóteses de discutir de uma forma séria e concreta o 1º lugar. Olha, entretanto já saiu os 11 de Fogo Porto, aliás está a passar aqui em rodapé, já vos vou pedir também uma opinião sobre esse 11. Antes disso queria lançar aqui uma pergunta aqui de quem nos está a seguir, neste caso é o Jorge Nelson, que é nosso habitual seguidor aqui no dia de jogo, no programa, e que diz que comentário merece do painel o Sérgio Conceição ter dito que quando agradou ao povo perdeu, e se perceberam o que é que se estava a referir. Eu aqui introduzi aqui mais e fazendo aqui a ponte para este jogo e para este pré-match, que é o facto de se acham que o Taremi, sempre que, agora, aliás, o Sérgio Conceição até fez questão de
de referir isso na conferência de imprensa, que das 2 vezes que o colocou no banco, ele entrou e marcou golos. Acham que Taremi é para jogar a partir do banco, ou se concordam também aqui com esta pergunta? Não sei se quem é que quer começar a responder. Telmo, força, Telmo. Eu posso responder de uma forma muito simples. É óbvio que eu entendo este comentário, porque por muito que a comunicação social durante muito tempo tenha vindo a intoxicar a opinião pública dizendo que este Chelsea era uma equipa banal, nós ainda ontem tivemos o exemplo que não é uma equipa banal, que acabou de eliminar o Manchester City num jogo que estava puramente para a final da Taça de Inglaterra, e nós sabemos a importância que a Taça de Inglaterra tem para aquele país. Portanto, e percebo o que o Sérgio Conceição quis dizer com isto. O que é que ele quis dizer? Obviamente, no momento em que desmontou aquilo que tinha montado, desculpa, o Futebol Clube Porto tornou-se uma equipa muito mais acessível para o Chelsea, mas obviamente tinha que o fazer naquele último quarto de hora. Mas a verdade é que, se com a equipa bem organizada, o Futebol Clube Porto tem feito um golo mais cedo, o resultado era diferente. Obviamente, quando correu riscos, nós vimos que o Chelsea também se aproximou muito mais da nossa baliza. E realmente aquele Chelsea não é uma equipa qualquer. Portanto, não é uma equipa qualquer que ontem vimos os resultados dessa tal equipa qualquer contra uma super equipa no entender dos nossos comentadores. Portanto, a explicação acho que está aí, acho que ficou clara para todos. O Futebol do Porto tinha que fazer um jogo cauteloso, senão estava a jogar com armas diferentes, não arriscava-se a ser goleado e não discutir a eliminatória. A verdade é que discutiu a eliminatória até o último segundo. Essa é a verdade. E é verdade também que no jogo da segunda mão, quando é certo que nós ganhámos o jogo, mas quando o Sérgio mexeu, foi quando o Chelsea começou a criar mais perigo e isolou-se contra o Marchesini. Marchesini é que fez uma excelente defesa, mais uma. Isto basicamente é isso que o Sérgio quis dizer. E eu concordo com a situação que tu falaste, Paulo, relativamente à comunicação social, mas é certo que nós mesmo aqui, e em vários grupos de adeptos ou ditos adeptos esportistas, muita gente criticava A e B não jogar. É normal, quando nós estamos habituados que A e B joguem e que faturem ou que mostrem, que deveriam de entrar no 11 inicial, mas tudo isso depende da estratégia do nosso treinador, porque há peças que se adaptam e há peças que não se adaptam, e as pessoas têm que, primeiro de tudo, ter confiança na equipa e ter confiança de quem está no leme, neste caso o treinador, para depois ver, só no fim do jogo. Digamos que o Sérgio mexia e que o Chelsea continuava a não criar oportunidades e nós ganhávamos por 1-0, mas tipo, marcávamos o golo 2 minutos depois de haver as substituições e passado mais 1 ou 2 o jogo acabava. Aí sim, todos nós podíamos dizer o jogo não mudou, nós até criámos mais perigo. Agora, não foi o caso e as pessoas já deviam estar calçadas relativamente à primeira mão, porque na primeira mão foi exatamente isso que aconteceu. Quando houve ali uma mexidela, quando se pôs o Corona lateral e tudo, foi quando as coisas desmontaram-se todas, não é? E foi isso que o Sérgio quis dizer, porque o Sérgio também é um ser humano e tem redes sociais e tem pessoas ao lado dele que têm redes sociais e toda a gente lê, toda a gente o aconselha, toda a gente lhe passa as informações. E foi isso que ele quis dizer. O povo critica às vezes por A e B não jogar, mas por meter A e B é por isso que a equipa tremeu. Telmo, força. Pronto, eu estou de acordo com o que o Paulo e o Nuno disseram, só para reforçar aqui um pouco. Sim, esta era a ideia que eu tenho já desde sempre e está bem clara nestes aspectos destes 2 jogos, em outros jogos que nós podíamos trazer para aqui, mas conforme o Paulo e o Nuno já mencionaram, ou seja, na perspectiva da comunicação social e do adepto rival, para mim não é estranho, não me choca isso acontecer, essa análise, porque é normal, porque é uma análise um bocado depreciativa e basicamente é para inflamar um bocado a opinião pública. Agora, o que me choca às vezes, choca, se calhar é uma palavra forte, mas o que faz um bocado de confusão, embora eu perceba, porque há sempre aquele ímpeto do adepto que... Pronto, nós sabemos isso, não é? Claro que neste momento eu tenho se calhar
um olhar um pouco mais... Claro que tenho o lado adepto também, mas junto ao lado adepto tenho se calhar tento ter um olhar sempre mais clínico e mais associado também à vertente de tática de treinador, mas eu também percebo que quem não tem essa obrigação de ter esse olhar clínico porque não tem essa necessidade, só tem o olhar do adepto, e no olhar do adepto eu tenho que perceber caírem na tentação de fazer esses comentários. Mas por outro lado, pronto, isto aqui, este comentário é mais direcionado acredito a quem nos está a ouvir, que acredito que devam ser só portistas, é mais direcionado a eles mesmo, porque às vezes para mim é um bocado estranho eu ouvir comentários, estes tipos de comentários, e às vezes muito depreciativos de portistas, porque, como disseram aqui, para além de não estarem a confiar na nossa estrutura, no nosso treinador, na nossa estratégia, no nosso plano de jogo, mas isso até pode ser legítimo, porque nem sempre nós, quando digo nós, estou a dizer o Sérgio Conceição e a equipa técnica, nem sempre acertam na estratégia nem no plano de jogo, mas de antemão há que confiar. E depois as pessoas, claro que podem criticar, porque muitas vezes a opção pode não ser melhor, mas eu acho que não devem criticar de ânimo leve e falar com pouco conhecimento ou só nesta tentativa de olhar para as coisas assim muito, muito reais e muito concretas do que parece fácil, que é parece que eu estou aqui a jogar FM em casa, então eu estou a perder ou estou empatado, então eu espeto ali mais 3 avançados e eu vou marcar um golo. Isso nos jogos de computador eu acredito que muitas vezes acontece, mas na realidade isso não é bem verdade, e nós vemos, e é por isso que as equipas analisam as outras equipas, e é por isso que as equipas têm armas diferentes, e é por isso que as equipas têm estratégias diferentes, e é por isso que as equipas têm planos de jogo, e é por isso que uma equipa bem trabalhada de top mundial, e como é o Porto, e que eu sei que o Porto, eu já disse aqui, na equipa técnica, tem uma grande equipa técnica, mas em alguns pormenores pode ser uma equipa técnica ao nível de algumas das melhores da Europa, mas no plano estratégico e no plano da interpretação do plano de jogo, na minha perspectiva, claro que eu não conheço todas ao pormenor, mas do que eu vejo é das melhores do mundo, do que é a estratégia de jogo e seguir planos de jogo. Depois há coisas que não se controla a qualidade dos jogadores, não se controla a qualidade de um jogador que custou 2 milhões quando há outro jogador que custou 40 milhões do outro lado. Pronto, então, isso são outras coisas. Então, desculpa, eu resumo de uma forma, porque assim, há quem olhe para o jogo numa vertente de treinador, tática, tudo e mais alguma coisa, a nível técnico e tático, e há quem não veja. E eu falo só de uma situação que aconteceu, que há muita gente que não sabe. Final da taça UEFA, acho que foi a final da taça UEFA com o Mourinho. Bola no guarda-redes, pontapé de baliza sempre para o nosso extremo direito, que era o Capucho. O Capucho, quando saltava meio centímetro e tinha que se esticar todo. Mas para quê? Ele não ganhava uma bola? Pois não. Mas o lateral que estava encostado a ele ganhava sempre as bolas todas de cabeça, mas cabeceava para o meio campo, as segundas bolas eram todas nossas, Manique, e começávamos a construir a partir daí. Mas para quê? Estar a cobrar um pontapé de baliza para um gajo que nós já sabemos que não vai ganhar uma única bola? Para quê? Está aí a paixão disto tudo, quem sente isso, está aí a beleza disto tudo, mas mete a bola lá, porque o gajo vai cabecear. Das duas, uma, ou cabeceia para fora e ganhamos lançamento, ou cabeceia para a frente. Manique, tem de estar atento. E o Manique ganhava as segundas bolas todas. E começava a rodar o jogo, daí começávamos a construir. Aí essas pequenas nuances, que há jogadores que se adaptam a certas e determinadas circunstâncias e táticas, não é? Certo. E há aquela crítica sempre que os adeptos colocaram, que foi o facto de, ainda falando sobre esse jogo com o Chelsea, de Sérgio Conceição arriscar sempre, mas isso é sistemático, muito tarde no jogo, fazer sempre as substituições muito tarde do jogo. Vocês concordam com isso? Acham que cada jogo... Eu neste jogo só tinha feito uma substituição e acho que comentei isso no nosso grupo do WhatsApp. Eu queimava uma substituição e trocava o Manafá. O Manafá tem estado muito bem em muitos jogos. Atenção, agora contra o Chelsea ele não acertou um passe. Não conseguia sair no 1 para 1 uma única vez. Não conseguiu, não estava a sair o jogo. Ok, hoje vai ser espetacular. Agora,
é muito massacrado, foi muito massacrado. Eu ao intervalo, logo ao início da segunda parte, tinha queimado uma substituição. Fazia troca direta, porque a substituição na primeira mão, quando se pôs o Corona a lateral, as coisas não correram bem. Mete o Nanu. E o Nanu teve bem. Aliás, o Nanu deu assistência para gol. Exatamente, não é? Portanto, eu aí, nessa situação, foi só isso. Agora, do resto, acho que o Sérgio teve bem. Sim, é isso. Se for uma troca por um jogador que não está a ter rendimento, eu percebo. Claro, se o jogador não está a ter rendimento, se não vai mexer na estrutura nem na organização, tudo bem. Mas, pronto, já foi aqui falado. Agora, olha, está aqui, deixa-me interromper, está aqui o Joel a perguntar, e o Marega, que ele até tínhamos falado nisso em privado, sobre o Marega, que era o facto do Marega realmente neste jogo, soube o jogo que parecia não fazer sentido jogar com o Marega, mas também foi depois de vermos o jogo, foi neste jogo, porque pareceu muitas vezes ali sozinho na frente, e muitas das vezes o Porto criava oportunidades e parecia que não estava lá ninguém, se assim podemos dizer, para finalizar. Certo, concordas com isso? Certo. Concordo com essa perspectiva, mas não concordo com a ideia de que isso foi um erro, claro, porque claro que agora a ver a posteriori é mais fácil fazer essa conclusão, porque o Marega até não teve um jogo muito positivo, mas claro que eu percebo a questão do ataque final, a questão da presença na área, que obviamente que jogando como ponta de lança, digamos, sozinho, o Marega não tem tanto essa capacidade, o Taremi pode ter mais. Mas lá está, nós não podemos ter memória curta. O Taremi, claro que o Taremi com um grande golo vai ser candidato se calhar ao prémio Puskás, e claro que agora é bastante fácil, e depois, claro que eu também ainda percebo mais isso por os adeptos ainda elevarem mais essa perspectiva do Taremi jogar e de meter avançados, porque depois houve aquele golo e houve aquele grande golo. Mas também temos que ser realistas. Aquele golo, o Tony Martínez marcou um golo daqueles ao Fabril, se calhar nunca mais na vida marca. O Taremi marcou agora, não sei, pode marcar mais um ou dois parecido, mas pode também nunca mais na vida marcar. O que eu quero dizer é, também foi um golo com algum nível de... Foi um pouco fortuito também. Foi um cruzamento e foi um golo de antologia. Acontece por vezes. Agora, não quer dizer, como o Sérgio Conceição disse bem, já disseram aqui, não quer dizer que foi graças ao plano de jogo ou às alterações que isso aconteceu. Claro que ganhámos mais presença da área, mais ataque posicional, mas nós temos que perceber o plano de jogo, e temos que perceber é que quando a equipa prepara um jogo e treinam com um jogo, ainda por cima o jogo é importante, é preparado um plano de jogo e há umas instruções claras nas tarefas que os jogadores têm que fazer, desde da defesa ao ataque, e agora falando no ataque, desde a forma como o Porto joga em ataque posicional, que movimentos vai fazer, se vai ser movimentos mais de aproximação frontal aos médios, se vai ser ruptura nas costas, e da maneira também como defende com os avançados. Se os avançados vão pressionar alto, se não vão. Agora, claro que não estou a dizer que não podia ter trocado, por exemplo, os avançados, mas, na minha perspectiva, jogar com 2 avançados era um grande erro. Era um grande erro porque, e ficou visto, o Nuno já disse, mas o Sérgio Conceição já disse também, o Porto mexeu, marcou, mas foi um pouco fortuito, temos que ser realistas, todos gostámos de ver a vitória e ver um grande golo, mas foi fortuito, e eles tiveram oportunidades, mexeu na primeira mão, e eu já tinha dito isso, e volto aqui a dizer, para também as pessoas que nos ouvem terem isso claro. O grande erro do Sérgio Conceição nestes 2 jogos foi ter mexido na primeira mão. Se não tivesse mexido, o Porto se calhar levava a eliminatória em aberto para a segunda mão e ia aparecer este golo, nem que fosse fortuito como foi, íamos a prolongamento. Pronto, e o Porto perdeu esta eliminatória foi quando mexeu na primeira mão, isso ninguém tenha dúvidas. E é por muitas vezes o treinador que não devia, mas também é muita pressão em cima. Eu não estou a dizer que ele segue a opinião dos adeptos, não é nada disso, mas claro que ele também percebe o que é que fora as pessoas, o jogo pode estar a pedir e as pessoas podem estar à espera de ver de uma grande equipa como o Porto que precisa de marcar um golo, e depois ele pode pensar, e se eu agora não mexo, imaginemos que ele não mexia contra o Chelsea na primeira mão e sofria na mesma o 2-0. Claro que aí também ia ser criticado, não é? O treinador corre esse risco, mas ele mexeu e desequilibrou a equipa. É tão simples quanto isso. E mexeu na segunda mão e desequilibrou a equipa. Em relação ao Taremi, só para fechar, sim, podíamos ganhar mais de ataque posicional, mas agora eu pergunto, e o Taremi que
ainda há pouco tempo sofreu uma seca de golos e sofreu exibições pouco conseguidas e que até já estava a ser criticado, mesmo dentro da esfera portista dos adeptos, para perder a titularidade. Então agora o Taremi já é o salvador da pátria. É este tipo de bipolaridade de ideias que eu acho que não se deve ter, principalmente não se ia ter dentro da esfera portista. Claro que eu percebo elas a verem, eu não estou a dizer que critico ou que para mim não é natural elas a verem, mas eu tenho que chegar aqui e dizer isto. Deixa-me interromper-te e já entrando aqui para finalizarmos aqui, até porque já estamos com uma hora de programa, para finalizarmos vamos olhar para o 11 de hoje e fazendo a ponte com o que estás a dizer, olhando para este 11, não temos aqui o Marega, não é? Que perspectiva vês em termos táticos que o Fogo Porto vai se apresentar hoje aqui? Pronto, este 11 tem uma meia surpresa e tem uma não surpresa para mim, na minha perspectiva. Ou duas meias. Como eu tinha dito, antevia que o Nano pudesse jogar, mas aí era uma troca por troca. Tudo bem, deu confiança ao Manafá para voltar, para ver se faz uma boa exibição. Depois, no plano estratégico, claro que eu antevia um 4-4-2 claro, com dois avançados, mas como eu tinha dito, até achava que era um bom jogo para, hoje sim, para o Marega talvez não jogar e para meter outro parceiro junto do Taremi, que imaginei que pudesse jogar o Evanilson hoje, mas pronto, o Sérgio Conceição optou por alterar para o 4-3-3. Por um lado eu percebo, não é o que eu estava à espera, mas percebo, o Nacional tem muita dificuldade a defender os corredores laterais, assim vai dar maior projeção nos corredores laterais, com os laterais a subirem muito e os nossos salas bem abertos. Obviamente que não tem tanta presença na área, só tem um avançado, mas é um avançado mais de ataque posicional que é o Taremi. E o que eu vejo aqui é o Sérgio Conceição a querer dar muita chegada às zonas de finalização ao Sérgio Oliveira, que acredito que vai ser o médio que vai se soltar bastante, quer na pressão. Acredito também vou ver o Sérgio Oliveira a pressionar muito alto na primeira fase de construção do Nacional para tentar asfixiar logo a saída dele, onde todos sabem que ele é muito forte, normalmente um pouco mais atrás, mas agora jogando como médio mais ofensivo. Eu acho que vamos ver muitas vezes o Sérgio Oliveira a aparecer nas costas do ponta de lança e percebo minimamente este enquadramento desta estratégia, repetindo que não era o que eu estava à espera, mas percebo por um fator também. Primeiro, é o que eu já disse, de dinamizar os corredores laterais, e o segundo é dar a oportunidade ao Gruitch de se manter na equipa quando ele vem do melhor fluxo de jogos desde que ele chegou ao Porto, 2 boas exibições que fez contra o Chelsea. Pronto, e acredito também que irá haver aqui uma continuidade na aposta do Gruitch. O Uribe é claro que tem que jogar, e o Sérgio Oliveira também é muito importante na equipa e veio de uma lesão recentemente para jogar 90 minutos e ganhar ritmo. Pronto, não era o que eu estava à espera, mas é assim que eu vejo. É o Sérgio Oliveira aparecer muito junto ao avançado, quer sem bola para pressionar alto, quer com bola para aparecer em zonas de finalização, onde toda a gente sabe que ele é muito forte, sendo o melhor marcador da equipa neste momento, e o Porto a canalizar muito jogo pelos corredores laterais, com os laterais e os extremos bem projetados no corredor. Muito bem. Nuno Neto, a opinião sobre este 11 e notas finais também para finalizarmos. Sim, eu com este 11 há uns meses atrás não iria concordar, porque nós conseguíamos ter os nossos alas, os nossos extremos bem abertos, e conforme disse o Telmo e bem, o Nacional é uma equipa que custa a defender um bocado os corredores. Agora, hoje acho eu que falo por mim e acho que falo por muito boa gente que concordamos perfeitamente com o Grujic a jogar de início. Dá muito mais liberdade aos nossos dois médios, situação que já ocorria com o Danilo, e nunca houve nenhum atleta que tenha colmatado essa falta. E temos o Otávio lesionado, portanto entra diretamente o Luís Dias para jogar de início. O Manafá está, espero que acerte um passe, porque no jogo do Chelsea esteve muito mal. São jogos que acontecem, e eu sei que muitas vezes critica aqui o Manafá, mas é mais então de brincadeira, porque é certo que ele nos tem estado muito mais estável esta época. E só aqui uma menção para o Pep, porque
com quase 40 anos e a fazer jogos atrás de jogos de 3 em 3 ou de 4 em 4 dias, como dizia o outro, pá, é preciso ter uma grande moral. Exato. Muito bem. Paulo Bizarro, finalizamos contigo, sendo que pedia-te aqui umas notas finais, aquilo que quiseres acrescentar aqui a este jogo, e inevitavelmente faço-te aqui a questão se tens receio agora que voltemos àquela fase que eu acho que até nunca saímos, de que o Futebol Clube do Porto também poderá ficar aqui condicionado pelas arbitragens, e aquela questão das arbitragens já na sexta-feira já fizeram moça outra vez na Liga Portuguesa. Se temos que o Porto vai ter essa dificuldade até ao final do campeonato. Sim, isso eu tenho procurado até já nem falar de arbitragens, porque isso já é uma constante, isso é um problema estrutural do nosso futebol, porque nós vemos arbitragens verdadeiramente vergonhosas, e ainda hoje vimos no Futebol Clube Porto B, quer dizer que acabou agora mesmo o jogo e que empatamos 2-2, em que o segundo gol do Estoril é um penalti que... Quer dizer, se aquilo é penalti, então em jogos que já vimos durante este fim de semana, não sei com quantos penaltis haveria em cada jogo. Mas enfim, isso é uma coisa... Em Faro, se calhar, não era? Por exemplo. Isto em Faro seria penalti, em Faro, não sei. Em Faro não era penalti, não era penalti nenhum. Não era penalti nenhum, como ali também não era penalti, quer dizer, mas pronto. É completamente surreal, mas isso tem a ver, é um problema estrutural. Tem a ver com o nível da nossa arbitragem e tem a ver precisamente por uma fornada de árbitros que nós temos agora no primeiro patamar do futebol português e que vieram da Fundação Benfica e apoiados pela Fundação Benfica. Portanto, isso é uma questão de gerações que vai demorar muito ao nível da arbitragem ser melhorado. Portanto, não vale a pena. Relativamente ao jogo de hoje, aquilo que eu espero realmente é que o Futebol Clube do Porto ganhe, que o Futebol Clube do Porto traga os 3 pontos da Madeira, que se lembre da camisola que o Nuno Neto tenha lido, vindo para a festa. É verdade. Porque que agora está outra vez na moda, não é? Está outra vez na moda. Este fim de semana ficou na moda. Porque há uma coisa que nós, portistas, independentemente das decisões, se deve jogar este ou aquele, que eu não vou entrar por aí, há uma coisa que é importante. Nós não somos faroleiros e, portanto, não originamos aquelas frases do vindo para a festa. Somos realistas, sabemos que todos os jogos são difíceis de ganhar, hoje vai ser mais um jogo difícil de ganhar, mas mais uma vez, contra tudo e contra todos, aquilo que nós esperamos é chegar ao fim dos 90 minutos com os 3 pontos. A festa vamos guardar para o fim e vamos ver que tipo de festa é que nós poderemos vir a ter daqui a sensivelmente um mês. Muito bem. Não sei se querem acrescentar aqui mais alguma coisa, Telmo, Nuno, se não fechamos por aqui. Muito bem. Fechamos por aqui. Obrigado uma vez mais aos 3 e então até para quinta-feira, não é? Neste caso. A quem nos seguiu, obrigado por seguirem aqui a página Super Portista e este dia de jogo, este programa de pré-match feito por adeptos e para adeptos portistas, sempre aqui todas as semanas aqui na página Super Portista. Já sabem, subscrevam o nosso canal do YouTube, façam também, partilhem aqui os nossos conteúdos para chegarmos a todos os portistas. Não esquecer que daqui a pouco vamos ter aqui ainda na página Super Portista o relato e que podem acompanhar e devem acompanhar aqui Luís Mesquita e David Guimarães, sempre com a voz da Rádio Portuense e o Portal dos Dragões aqui em parceria com a página Super Portista. Dizer-vos que vamos então assistir a esse jogo já de seguida, nós voltamos então para a semana e fazer também aqui a referência ao nosso patrocinador Solverde.pt. Registem-se em solverde.pt com o código promocional Portista para terem bónus exclusivos que podem consultar também no nosso site em www.superportista.com. Por mim é tudo, voltamos na quinta-feira para mais um pré-match, dia de jogo aqui na página Super Portista. Muito obrigado por seguirem a página Super Portista e então até quinta-feira. O portista vive, subsiste, é eterno. O portista sente, sofre, luta. O portista quer, pede e exige. O portista junta, acumula e ganha. Numa simbiose perfeita com a personalidade de cada um, o portista é educado, aprende, é formado e torna-se melhor. Como pessoa, como homem e como mulher.
Se és um superportista, junta-te a nós. Superportista, dragão indomável. Visita-nos em superportista.pt e superportista.com. Há uma emoção que começa aqui e não para. Atravessa o país e passa para todos. Para os que se divertem aos pontos e os que jogam para ganhar. É para os que dão cartas, os que vibram a cada rodada e para os que fazem a festa. É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Agora o maior casino online do país tem apostas desportivas. Solverde.pt. É muita emoção em jogo.